Graças a Deus, gente. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 39 e 40. Lembre de não esquecer de colocar o seu telefone no silencioso, para o caso de você precisar falar com alguém e essa pessoa, de repente, precisar falar com você também, ela conseguir falar com você e não assustar nem você, nem a gente. Então, se você puder, a gente te agradece. Tá? 1 Reis, capítulo 1, versículos 39 e 40. Se você achou na sua Bíblia o aplicativo, que bom. Se não achou, você pode acompanhar na projeção, lembrando que você pode também acompanhar-nos nas redes sociais. Nós temos a plataforma no Spotify, coloca lá EQ Península. Quem já ouviu mensagem no Spotify, gente, dirigindo, indo para algum lugar, que legal. Indica para algumas pessoas. Por quê? Porque eu estou pedindo, pelo amor de Deus. Tá? Você pode ver também no YouTube, está lá YouTube/EQ Península. Você pode acompanhar pelo Instagram as novidades, informações acerca dos cultos da igreja, então você pode estar conosco, tá? E nos acompanhar, embora caso você esteja longe. 1 Reis, capítulo 1, versículos 39 e 40. Se você quiser acompanhar na sua leitura, fica à vontade, se não, acompanha com a gente na projeção, diz assim: e Zadok, sugestão para quem está grávida, tá? Zadok. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta. E todo o povo disse o quê? Viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra tremeu. Amém? Coloca a tua mão no coração, Pai, essa é a tua palavra que nos alimenta e que nos sustenta. Por favor, fala conosco através da tua palavra, que no nome de Jesus, os teus planos que não podem ser frustrados não sejam nessa tarde, início de noite. Que aquilo que o Senhor tem para nos entregar, nós possamos alcançar e conquistar para a tua glória. Eu repreendo todo o embaraço, todo o atrapalho, toda a dificuldade, tudo aquilo que tentar nos impedir de estar em comunhão, em sintonia contigo, porque nós precisamos te ouvir e receber de ti o que tu tens para nós hoje, aqui, nesse lugar. Fale e não te cales, e através de tudo que acontecer aqui, dá glória ao teu santo e bendito nome. Nós assim oramos em nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Pode sentar no seu lugar. De repente você leu isso aqui, você não compreendeu especificamente o que nós lemos, e é normal, porque a Bíblia precisa ser de fato muito bem compreendida. E o que eu quero é, nesse espaço de tempo, te fazer entender algo muito importante que é necessário para nós. Às vezes, nós escolhemos servir o Deus que nós servimos e não temos noção da dimensão do poder que esse Deus tem. Às vezes nós decidimos seguir e servir a esse Deus na nossa vida, só que nós nos vemos diante de situações que, de certa forma, nos atribulam muito, aí nós trazemos para a nossa limitação esse Deus que é ilimitado. Às vezes nós, embora nos apliquemos a conhecer e andar com Deus, vivemos situações que a verdade é que a gente não é que a gente precisa que essas situações sejam resolvidas. É uma necessidade que essas situações sejam resolvidas. Não é bem o fato de você, Deus, eu preciso que isso aconteça. Não é bem precisar, é uma coisa que vai além do precisar. É Deus, eu necessito que isso aconteça em favor da minha vida, porque já ultrapassou a linha do precisar. É tão necessário que se isso o Senhor não operar na minha vida, eu não sei como é que eu vou continuar nos dias por vir. Aí nós, às vezes, não conseguimos ver nenhum tipo de possibilidade, ou porta aberta, ou facilidade para que isso aconteça, e nós prontamente parece que desistimos de algumas coisas. E nós esquecemos que nós escolhemos servir a um Deus que é totalmente ilimitado. Não há nada, me ouça bem, e que Deus possa guardar isso no seu coração, não há nada que Deus não possa fazer. Não há. E que você entenda isso hoje, nessa noite,
para que você durma em paz e acorde transbordando da paz que excede todo entendimento. Porque o mundo é mau e as pessoas também. E acontecem situações com o objetivo de literalmente nos desmoronar. Mas lembra, diante de tudo isso, que ainda existe um Deus e que Ele continua tendo o mesmo poder e a mesma autoridade. Quem entende isso, diga amém. Eu quero compartilhar com você o início de onde nós lemos aqui, para que a gente consiga se encontrar nessa realidade. E essa história fala de um homem que é um grande rei da nação de Israel, até hoje muito bem respeitado, tão respeitado que a própria bandeira tem um símbolo dele, que é a estrela de Davi. Eu estou falando do rei Davi. Nessa altura do campeonato, Davi já estava avançado em idade. E a Bíblia chama esse homem assim como o homem segundo o coração de Deus. Mas você pode imaginar que ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito ou irrepreensível ou totalmente isento de qualquer culpa ou erro. Não. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, mas ele era nó cego. Davi era complicado. Davi tinha uma dificuldade com rabo de saia. Ele era um homem de muitas paixões. Aí você pensa, como é que esse homem, segundo o coração de Deus, mas é verdade, gente. Ele estava lá passando um dia no pátio do palácio e viu uma mulher tomando banho. Se engraçou com a mulher que estava tomando banho, cujo nome era Batseba. Ela percebeu que o rei estava olhando ela, a mulher ficou cheia de si. O rei está me olhando. O que ela fez? Propaganda Palmolive. Ela começou a, tomar aquele banho, jogar o cabelo, ele se engraçou, ela também, ele mandou chamar ela compareceu. O que aconteceu? Se envergonhice. De primeira, ela engravidou, ele desesperou. Meu Deus, ela engravidou, e agora? Faz o seguinte, chama o esposo dela, que era Urias, que trabalhava como homem de guerra mesmo, ele era homem de guerra. E eles tinham vindo de uma batalha, e geralmente os homens, quando vinham da batalha, ficavam meio que isolados em um lugar, até irem para casa. E ele falou, não, manda o Urias ir para a casa dele, manda ele ir para a casa dele para deitar com a esposa dele, dá essa folga para ele. Aí o capitão chegou, deu a ordem, o Urias não entendeu nadinha, ele foi. Só que o Urias é um cara tão correto, que ele chegou em casa, ele parou, lembrou, nossa, eu estou aqui vindo para casa, para deitar na minha cama com a minha mulher, e os meus companheiros estão lá no relento, sofrendo. Não, eu não vou ter coragem de entrar em casa e deitar com ela, eu vou deitar aqui fora, na calçada. Imagina a notícia, Davi, e aí, gente, como é que foi a noite? Davi, ele não quis entrar, ele dormiu na calçada, pensando nos amigos dele. Que cara honesto, né? Davi, eita, não deu. Mas vamos já dar, eu estou falando do homem segundo o coração vamos dar um jeitinho, que a gente vai fazer o seguinte, coloca ele na frente de batalha. Porque as guerras eram assim, ganhava quem menos morria. Tipo 300, né, que tinha aquele embate, aí tinham as lanças, as espadas, as flechas, aí quem estava na linha de frente, gente, morria logo. Então coloca ele bem na primeira linha, que é para combater. Colocaram Urias na primeira linha, não teve outra. No começo da guerra, Urias morreu logo. Aí deram notícia para Davi, ele morreu. Resolvido nada. Porque agora ele era adúltero e assassino. Um homem segundo o coração de Deus. Aí ele achou que tinha resolvido uma situação, quando passou isso, foi um profeta que chegou até ele e falou, rei, é o seguinte, tem uma causa para o senhor julgar. Fala, o rei julgava as causas. É assim, tem um homem que ele tem uma ovelha só. O bichinho tadinho é pobre, só tem uma ovelha. Tem um outro que tem muitas ovelhas. Só que esse que tem muitas ovelhas encasquetou que ele quer a única ovelha desse aqui. Quer porque quer. Ele foi e tomou a única ovelha que esse homem tinha. O rei, nossa, esse homem é um sem caráter. Não merece viver. Ele é um cara sem escrúpulo. Executa ele, como é que pode? Quem é esse homem? Pois é, esse homem é tu. Gente, em outras palavras, toma o teu leite, né? Ele ficou arrasado. Davi chorou, arrependido, se colocando diante da presença de Deus, clamando por misericórdia. E aqui surge, por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele é errado como eu e como você. Ele é pecador como eu e como você. Ele é vulnerável como eu e como você. Só que a intenção dele, o interesse dele se resume em agradar o Deus que ele servia. E quando ele percebia e caía em si, que ele desagradou o Deus que ele servia, ele prontamente se arrependia, se humilhava e nunca mais fazia a mesma coisa.
Quem já pediu perdão pela mesma coisa na mesma semana? Já pediu perdão? Deus, me perdoa porque eu fiz isso, Pai. Passou 4 dias, você fez de novo. Às vezes no mesmo dia. Senhor, eu não vou nem falar, tá ligado? Porque, né, ratão, aqui é o código. Eu pequei de novo. Quando você olha para Davi, você vê que Davi, ele se preocupava tanto em agradar a Deus e honrar a Deus, que ele percebeu e reconheceu que errou, que falhou, que vacilou legal. Mas ele se arrependeu, pediu perdão e não retornou ao mesmo erro. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E porque ele era tão devoto ao Deus que ele servia, o sonho de Davi era construir o templo do Senhor. Aquele templo que ele queria fazer, todo bonito, tal, suntuoso. Só que Deus falou, Davi, não vai ficar a teu cargo, não vai ser tua responsabilidade construir o templo. Isso vai ficar na responsabilidade do teu filho, do teu sucessor. E ele construiu o templo, o famoso templo de Salomão. Salomão foi a pessoa que construiu o templo. E nessa altura, Deus falou e se comunicou com o rei Davi, e Davi colocou isso, que está até no livro de 1 Crônicas, ele falou assim, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos o Senhor me deu, ele era nosso cego. Escolheu ele, o meu filho, quem? Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e lhe serei por pai. Gente, quem que escolheu Salomão? Quem determinou que seria Salomão? Quem deu a última palavra que ele reinaria e faria tudo o que estava previsto acontecer? Quem que disse que seria assim? Deus, e ponto final. Aí surge a figura do príncipe Salomão, que assume o trono com 20 anos de idade. 20 anos de idade, bem jovem. E Salomão certamente já assumiu o trono sabendo que Deus tinha um propósito na vida dele. E eu falo para cada pessoa que está aqui, nessa manhã, independente do teu grau de envolvimento com Deus, do tanto que você conhece de Deus ou não, do tanto que você entende, do tanto que você reconhece o poder dele sobre a tua vida, independente disso, eu afirmo para você, não se esqueça, Deus tem planos para você. Porque Deus, ele não é um Deus que fica cogitando possibilidades, ele estabelece planos e coloca para executar. Deus é um Deus de planos para a nossa vida, para a vida de cada pessoa aqui, nessa tarde, início de noite. Já existe um plano muito bem traçado e organizado para ser estabelecido sobre a sua vida. Deus já está com tudo preparado e o teu fim já está muito bem decretado por Deus. Tudo organizado, quem crê nisso? A palavra de Deus fala, um versículo que eu gosto muito e marca o meu coração. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e isso é o que Deus tem para a gente. Não esqueça, eu vou repetir, Deus tem planos para você. Coloca a mão no coração e fala assim, ó, Deus tem plano para mim. Ponto final. Quando você entende e reconhece isso, você guarda o teu coração. Só que, entenda bem, assim como ele tinha planos para Salomão e tem planos para você, eu preciso que você entenda que Deus ter planos não significa você estar isento de perseguições e ou tentativas contrárias. Não é assim. Justamente porque Deus tem planos para você é que a coisa pode ficar pior. Mas Deus não tem plano para mim, pastor? Tem. Deus não executa, pastor? Executa. E aí, se prepara. Porque justamente pelo fato de Deus ter esses planos para você, isso é um indicativo de que à medida que Ele for trabalhando para que eles aconteçam, dificuldades podem surgir. Então não fique imaginando que, Deus tem planos para mim, nada vai acontecer. Pelo contrário, entenda uma coisa, planos estabelecidos, bênção liberada, inimigos declarados. É assim. Plano pronto para você, estabelecido, bênção de Deus, liberada sobre a tua vida. E agora, inimigos declarados. Você pode ouvir alguma coisa que você pode pensar que isso é papo de gente que vai à igreja. Eu não falo isso para despertar esperança no coração de ninguém. Eu não falo isso para dar falsa fé para ninguém. Eu falo isso porque eu creio nisso. Entenda, muito atrapalho é sinal de coisa boa a caminho. Muito atrapalho é sinal que está vindo chuva de bênção, coisa boa a caminho.
Salomão tinha planos de Deus para a sua vida, tudo determinado, tudo organizado e tudo preparado. Porque Deus havia determinado que quem sentaria no trono? Quem determinou? Que dá uma leve pesca. Mas eu quero que você entenda, na verdade, que você sabe muito bem disso, na verdade, que existe o que chama de linhagem real. Linhagem real. Eu olho para essas crianças e fico assim, a cara de quem nunca vai pagar boleto. Nunca. Eu me pergunto por que eu não nasci aí. Eu até combino, gente. Mas não, né? Linhagem real. Na linhagem real, como é que acontece, gente? O rei morre, assume quem? O príncipe é o filho o quê? Mais velho, é o primogênito. Não é assim que é a linhagem real? Isso que é a linhagem real, que se segue, gente, por não sei nem quantos anos, também acontecia na época. E a linhagem real daquela realidade era essa. Existia o rei Davi. Quando o rei Davi perdesse o trono, sentaria no lugar dele Absalão. Só que Absalão não foi um cara muito bom, se perdeu no meio do caminho e perdeu a própria vida. Quem conhece a história de Absalão? Quem nunca ouviu? Quinta-feira eu falo a história dele, comentei até hoje de manhã. Absalão morreu. Então, como Absalão morreu, o próximo mais velho seria o assumir o trono. E o próximo era quem? Não era Salomão. Era Adonias e não Salomão. Aí isso era a ordem. Bom, Adonias era o mais velho, então, obviamente, Adonias poderia ocupar o trono, meio que automaticamente. Davi morreu, Adonias sentaria, porque pela ordem da linhagem real, quem deveria assumir o trono era o filho mais velho. Só que entenda uma coisa, não encaixote e não informe o Deus que você serve. Tem pessoas que você, de repente, ouve a palavra dele determinando como é que as coisas serão. Ninguém pode determinar nada, porque a última palavra ainda é de Deus. Se alguém falar isso aqui, olha, isso aqui é ponto final, porque não tem como acontecer. Se Deus disser que não tem como acontecer, eu me calo. Enquanto Deus não disser, eu não aceito isso. Se algum médico der qualquer diagnóstico para você, você pode ouvir, respeitar, mas Deus tem que dar a palavra final, porque na nossa vida a última palavra precisa ser a de Deus. Quem me entende aqui, diga amém. Por isso não limite Deus a regras e protocolos. Ele faz o que Ele quer e como Ele quiser. A linhagem era essa, só que Deus já tinha um plano determinado, Deus já tinha um plano estabelecido, mas pastor, existia uma regra, existia uma ordem, existia uma sequência. Não importa, as coisas são como Deus quer que elas sejam, porque Deus ainda é Deus e soberano. Quem crê nisso, diga amém. E estava lá Adonias, pela ordem, Adonias era o rei, em sequência. Pela ordem, Adonias sentaria no trono. E a Bíblia fala em 1 Reis 1,5, então, Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Minha gente, ele preparou tudo. Adonias preparou um banquete e uma grande festa para a sua coroação. Foi lá, gente, pagou buffet. Pagou buffet, organizou espaço, alugou cadeira, mesa, banda. Falou, isso aqui é a festa de eu vou me coroar e vai ser uma festa do arromba, é bagaceira. Porque na ordem sou eu que vou sentar no trono e ponto final. Aí se não bastasse Joabe, que era o general, e Abiatar, que era o sacerdote, se aliaram a Adonias. Pastor, quem que são essas pessoas? Joabe era general e um dos mais próximos e íntimos amigos do rei Davi, e Abiatar era o líder religioso. Esses dois homens sabiam do plano que Deus tinha determinado e já tinha comentado com Davi. Esses dois homens sabiam o que aconteceria e o que eles foram quando agiram dessa forma. Foram o que, gente? O que? Falso, traidores, X9, o que mais? Traíra. O que mais? Demônio. Mau caráter. Traíram. Não, é a linhagem Adonias. Então, vamos seguir Adonias, porque já está se preparando para reinar. Por isso, ó, não se espanta, não. Deus tem planos para a tua vida. E quando Deus começar a executar os planos dele na sua vida, você vai começar a saber quem é quem que te cerca.
Quando Deus começar a executar os planos dele na sua vida, você vai começar a entender quem que veio para somar e quem que veio para roubar. E quando Deus começar a colocar as pessoas no seu devido lugar, não insista em trazer quem Deus está levando para longe, porque é laço para você. Se Deus começar a pontuar, revelar, mostrar, e te falar assim, olha, é o seguinte, isso aqui não veio para somar, isso aqui não está entendendo o plano que eu tenho para você, isso aqui está te olhando com inveja e despeito, o que eu faço? Vá para lá. Se Deus levar, deixa, não traz de volta quem Deus afastar de você. Quem me entende aqui, diga amém. Adonias, que era aquele que seria, na linhagem real, o sucessor, ele tinha a igreja e as forças armadas assim. Gente, ele estava todo pronto para poder reinar e arrasar. Se você olhar para a situação de Salomão, Salomão estava em desvantagem ou não? Desvantagem. Eu coloquei aqui, o homem maior do mundo é a menor mulher do mundo. Isso aqui, Salomão e Adonias. Alguém já se viu numa situação de total desvantagem? Alguém já se viu nisso? Eu não tenho como, isso aqui para mim não tem, é total. Eu já me vi nisso, eu comentei hoje de manhã. Já me vi numa situação de total desvantagem. Eu lembro quando eu senti no coração um desejo de estudar onde eu estudei, no período que eu morei fora. Eu soube dessa instituição numa van. Eu estava numa van, indo para uma convenção de pastores, tinha alguns pastores dentro da van. E a pastora comentando, os filhos dela, que a filha dela iria morar em Londres, porque passou numa seleção, ela estava indo para lá, para estudar nesse lugar, e morar lá, e tudo maravilhoso. Eu falei, nossa, que legal. E qual a instituição? Ah, é nesse lugar tal, no Reino Unido. Eu falei, poxa, que bom, que legal. E como é que faz para ir para lá? Ela me olhou assim, meio que sabe. Eu falei assim, o que tu quer saber? Eu falei, não posso querer ir? Ela, como é que é? Eu falei, não, ela... Como é que sua filha fez? Ah, ela começou a preencher os papéis, aí atrás dos documentos. Ela demorou mais ou menos uns 3 anos para ser aceita. Porque demora muito para ir. É bem difícil. Eu só comigo, tu vem com um bolso. Tá aqui. Procurando quem te perguntou. Aí eu pensei, ela falou, e você é de onde? Eu falei, eu sou de São Luís. Você percebeu quando a gente fala que a gente daqui o povo não dá valor? Sim ou não? Você é de São Luís, ninguém pensa que você não sabe das coisas, que você é meio atrasado na vida. Sabe, ela falou, e você? Eu falei, eu sou de São Luís. Ela, é. Uma cara meio assim, sabe, tipo assim, você não vai olhar para ela. Ela, porque é difícil. Eu falei, mas como é que faz? Assim, a senhora pode me informar? Não, você vai ter que entrar no site e fazer o que minha filha fez. Só que ela já fez, ela pegou informações, né? Sim, ela pegou, só que você vai ter que fazer os passo a passo que ela fez. Vai demorar uns 3, 4 anos. Porque ela começa... Eu percebi que ela não deu muito valor pelo fato de eu ser daqui. Às vezes nem a gente dá valor. A gente mais escolhemos do que... Sim ou não? É, gente... A Bíblia fala uma coisa que é certa, olha, Deus fala assim para o povo dele, vocês orem pela cidade que eu vou enviar vocês, porque se vocês orarem pela cidade, a cidade vai prosperar e vocês vão prosperar também. Se Deus te colocou aqui, ora por esse lugar, porque é aqui que Deus vai te fazer prosperar. Sabe, olha para as coisas e começa a abençoar, eita, buraco de Deus. Eita, calor do céu, glória. Deus, obrigado, Senhor, essa UPA abençoada, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque esse povo é educado, obrigado por esse atendimento espetacular nessa loja, obrigado, Senhor. Sabe que não é assim, só que você percebe que a gente começa mesmo a denegrir, a diminuir, sim ou não? Se Deus te colocou aqui, ora por aqui. Se Deus te colocou aqui, esse é o melhor lugar do mundo para você estar, porque é onde Deus te colocou. E aqui Ele vai te fazer prosperar. Eu falei, eu sou de São Luís, eu vou. Pô, me deu esse site aí. Eu lembro que eu comecei a fazer contato com a instituição dia 1º de julho de 2007. Comecei a fazer, pai, manda, não sei o que, ela manda para mim, eu mando para a mulher, eu escrevo, tal. Eu falava com ela pelo e-mail. Eu falava com ela, como eu falo com vocês. E aí, uhul, bom dia, tal. Ela colocava assim, mascarinha, mulher alemã. Você é bem expansivo, né? Eu falei, eu não entendi. Você começou dia 1º de julho, todo o processo. Quando foi dia 30 de julho, eu recebi um e-mail com a carta. Você está aprovado. Pode se organizar que você vem ainda esse ano. O que eu fiz? Liguei para a mulher. Eu liguei. Olá, bom dia, com licença. Sua filha, ela
Ela vai quando? Ela vai agora, dia 31 de dezembro. Ah, tá. Qual o voo que ela comprou? Ah, porque você quer saber porque eu vou no voo dela. Eu vou no voo dela, porque eu também estou indo no mesmo dia, vou ficar mais tempo, ela vai ficar só um tempo, eu vou ficar o dobro do tempo que ela vai ficar. Como é que você conseguiu? Eu tinha condições. Eu estava em desvantagem. Eu sou do Nordeste do país. Melhor lugar para viver. Eu sou de São Luís do Mará. Como que tem um São Luís do Mará? Lá em Londres. Porque eu posso, porque eu sei. O meu Deus não tem limites. Você entende o que eu estou te falando? Meu Deus não tem limites. E digo mais, eu não digo isso para falar para você que eu sou bom ou não sou bom. Eu digo isso para a glória do Senhor Jesus. Eu cheguei lá e eu não fui só mais um. Quando eu liguei para lá, que eu falava com a mulher, ela falou, e você é de onde? Eu falei, sou de São Luís. E aonde? Eu falei, Brasil, querida. Ela é porque o pessoal daqui, a maioria de Minas Gerais, São Paulo. Eu falei, está muito monótono, tem que alguém de outro lugar. Está muito igual, São Paulo, Minas, São Paulo. Eu estou chegando porque eu não sou igual a ninguém. E eu falo com eles de vez em quando, eu lembro que eu falei com um deles de vez em quando, um dos diretores, e ela veio na minha casa. E eu perguntei para ela, como é que está lá? Ah, tudo bem. Eu falei, quem é que ficou no lugar lá? Pois é, Bruno. Depois que você foi embora, ninguém ocupou a posição que você ocupou. Nem antes e nem depois de você. Que não teve ninguém que a gente confiou para ocupar a tua posição. Eu mandava lá, gente. Tudo bem que eu pareço nórdico, mas eu mandava lá. Sabe, eu tinha acesso, eu falei, Jesus, é só o Senhor para fazer essas coisas, eu não tenho condições, eu não tenho vantagem de nada, mas a gente não precisa ter, nem conhecer ninguém, tudo que a gente precisa, a gente tem, é o Deus que a gente deposita a nossa fé, tudo que a gente precisa a gente tem, guarda isso, meu irmão, mesmo em total desvantagem, não se considere vencido até Deus liberar a última palavra, enquanto Deus não falar, fechou, não feche. Enquanto Deus não falar acabou, não acabe. Enquanto Deus não falar fim de linha, não considera fim de linha, porque a última palavra ainda é de Deus. Não importa o que pessoas digam, podem ser pessoas extremamente conhecedoras daquilo que estão falando, não desrespeite e não diminua. Agradeça, receba, mas espere a última palavra que na nossa vida sempre vai ser de Deus. Quem recebe isso, diga amém. Adonias se preparou para reinar, meu irmão, isso foi uma confusão, porque primeiro Batseba, que era a mãe dele, a mulher lá que estava tomando banho, era mãe de Salomão. Quando a Batseba, mãe de Salomão, ouviu a história, a reação dela não foi, o quê? O quê? Ele está, o quê? Ele está, Ele não está sabendo o que Deus já havia determinado, porque Deus já havia falado que era Salomão. Como é que ele está indo na frente, preparando tudo para poder sentar no trono? Meu irmão, e quando o profeta Natan soube disso, ultraje. Como que ele está querendo atropelar os planos de Deus? E o povo, meu irmão, o povo começou a queimar pneu, bloquear a ponte, o povo ficou doido. E agora? O povo começou a ficar apavorado e preocupado, por quê, gente? Deus já havia determinado que quem seria o rei? Eles sabiam que desobedecer a Deus era cair em maldição. Desobedecer a Deus era cair em total desgraça. Eles olharam a situação, o quadro, o cenário, não pode ser assim, não pode acontecer assim, a gente precisa fazer alguma coisa, Deus intervém, Deus faz alguma coisa por nós. Batseba e Natã tomaram a frente da situação. Eles foram falar com o rei Davi. Davi soube da situação através de Batseba e Natã. E Davi já liberou uma palavra determinando as coisas. A Bíblia fala lá no versículo 33, e o rei lhes disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, a mula do rei, gente. Isso aqui era um carro 0 quilômetro praticamente, uma mula pouco rodada. E levai-o a Gion. Há pouco tempo os arqueólogos descobriram as ruínas de Gion. Lá em Gion, o profeta fez aquilo que nós lemos aqui no começo, ele colocou o óleo num chifre e ungiu o rei Salomão. Quando o profeta ungiu o rei Salomão, o rei voltou entrando na cidade, e aconteceu o que nós lemos agora há pouco no versículo 40, todo mundo junto, lê comigo,
E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra tremeu. O povo entendeu, agora está sendo como Deus determinou, agora vem um tempo de bênção sobre nós. Gente, entende uma coisa, não importa tempo, quem interfere, o que tentam fazer, os planos de Deus nunca são frustrados. Por isso, por favor, nessa noite, entenda uma coisa. Eu lá sei o que você vive, o que você passa, o que você enfrenta. Se você sente que tem pessoas que são pesadas te cercando, se você sente situações com as portas fechadas, tentando dificultar a tua vida, a tua conquista, o teu avanço, calma e fica tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Se você não entendeu, eu repito, fique tranquilo, de boa, de boa. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu afirmo para você, sabe, eu adoro esse gatinho, gente. Eu acho o máximo isso aí. Fique tranquilo. Sabe por que você pode ficar tranquilo? Ouça o que eu digo para você. Se você quer, prepara o seu celular para foto. Isso aqui é para você colocar nas redes sociais. Para que as pessoas entendam isso e até quem porventura tem planos contra você entendam que pode pensar, agir ou fazer o que quer que seja, não importa. Não importa. Por quê? O que é seu está muito bem guardado nas poderosas mãos de Deus. O que é seu está muito bem guardado nas poderosas mãos de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Se você perceber a história que nós vimos, e eu até desafio você a ler em casa, se você quiser, em nenhum momento você vai ver Salomão se manifestar ou assumir o caso. Você não vai ver Salomão desesperado. Eu vou mandar um WhatsApp agora, vou mandar um áudio. Vou ligar para o fulano, vou falar com não sei quem. Eu vou fazer um movimento. Você não vê Salomão fazer nada disso. Por quê? Porque não precisa. Deus levanta pessoas que fazem por você, sem você nem precisar fazer nada. Deus quebra protocolos, Deus abre portas, Deus torna as coisas possíveis. Tudo isso quem faz é Deus, 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 o Deus que a gente serve. Quem crê nisso, diga amém. Amo esse versículo de Isaías que diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, se você tem parceria com Deus, eu tenho é pena de quem não entende isso. Isso me alimenta, isso guarda o meu coração, isso me dá paz. Isso me dá paz. Porque não importa nada acerca de pessoas, ou posições, ou poderes, não importa. Importa se eu estou com Deus, se eu sirvo a Deus. E quando eu falo sirvo a Deus, não é simplesmente vir em um lugar, ou ouvir uma palavra, ou fazer uma oração. É se eu vivo como Davi vivia, uma vida que procura sempre agradar a Deus e me faça ser alguém segundo o coração de Deus. Eu não me preocupo, não, porque eu tenho um Deus que será por mim. Quem crê nisso, diga amém. A gente ia orar nessa tarde até pelo filho da Úrsula. O filho da Úrsula passou por uma situação que só Deus mesmo, né, Úrsula? Eu falei, Úrsula, a Úrsula trabalhou muitos anos na coordenação daquele, IEMA, né? Do IEMA. E o IEMA tem um programa, qual é o programa, Úrsula? IEMA no mundo. IEMA no mundo. Só que as vagas para o programa IEMA no mundo não abrangiam a série do filho dela, né? Abrangiam qual série? Primeiro ano. E o filho dela era do segundo, né? Aí, eu não sei o que aconteceu, também não me interessa saber, porque Deus quebra protocolo. Ele é do segundo ano, ele fez a prova, ele fez o que tinha que fazer como teste para poder passar. Ele foi o único a conquistar a vaga. Só ele. Nojento. Só ele conquistou a vaga. Aí começa a fazer contato com a família que vai receber. A família que vai recebê-lo já acha que ele é filho deles. Roubou da mãe já. Ele está indo para Dinamarca. Passar um tempo na Dinamarca. Aí você olha e fala, meu Deus, como que isso é possível? Para você ouvir, eu que estou falando aqui, de repente você tem situações que você se acha totalmente em desvantagem.
Mas isso aqui eu posso até fazer, mas isso aqui depende de peixe grande. Melhor que você tenha aquele que fez o peixe grande. Você tenha Deus que move as mãos e trabalha por você. Yuri, vem aqui com os teus pais, vem aqui Úrsula, vem aqui Márcio, porque isso é bênção demais de Deus, né? A Úrsula é a tia das crianças. Vai ficar assim o filho dela, porque ele nunca mais volta. Ela vai ficar pava lá quando eu falo isso. Lá ele vai casar, fazer família. Já era. Homem, ex tua mãe. Adeus. Sobe aqui, paz. Úrsula, eu senti de fazer isso agora, a gente não ia fazer isso nesse momento, mas eu vou te perguntar, de verdade, eu não estou falando isso porque eu quero iludir pessoas, nós não iludimos pessoas porque Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Isso era, assim, humanamente possível? Não, não era possível. Nunca teve essa oportunidade para o segundo ano. Eu falei para ele que se não fosse as mãos de Deus, não teria quem agisse em favor que ele conseguisse essa vaga. Não tinha essa vaga para o segundo ano? Nunca teve, nunca teve. Eu trabalhava lá desde o início e nunca aconteceu. Agindo Deus, o que teu coração deseja, hein, que para você não é possível? Ah, pastor, é porque só Deus sabe da minha luta. Para de mimimi. Para de mimimi. O que seu coração deseja? É uma coisa muito grande, muito grande? O que Deus não pode fazer, hein? O quê? Pastor, mas não existe. Existia essa vaga? Não existe. E aí ele traz à existência aquilo que não existe. Eu não tenho como, mas Deus tem comigo. Tu vai para a Dinamarca. Eu também queria ir. Casa lá e me leva. Eu quero, antes de orar por você, queria que a igreja sentada onde você está. Estenda a mão para cá. Senhor, nós temos a prova viva, de que quando o nosso Deus entra em cena, todo o restante se curva e olha Ele trabalhar. Obrigado por essa vitória. Nós te entregamos a vida do Yuri. Leva ele em paz. E quando ele crescer muito, que ele nunca se esqueça de quem colocou ele lá. Ajuda os pais, Deus, que vão ficar aqui sentindo a saudade, mas entendendo que é o melhor para ele. Conduz esses dias em segurança e na tua provisão. Nós, como igreja, oramos em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Boa viagem. Eu vou te mandar uma lista depois. Tá? Legal. Deixa eu perguntar para você que está aqui. O que você deseja no coração, hein? Que é bem complicado. Ah, pastor, eu queria, sei lá, eu queria um iPhone. Para quem serve a Deus, o céu ainda não é o limite. Você me entende? Então, com o teu coração transbordando de fé, fique em pé no teu lugar. Fé. Não no que você pode, mas no que Ele pode. Feche os olhos. Se de repente o que você quer é muito difícil e só você sabe como você sonha com isso, e falar nisso até te emociona, Deus ainda é Deus, gente. Se o que você espera e sonha ainda é inalcançável aos olhos humanos, gente, Deus ainda é Deus. Se o teu sonho envolve pessoas, que é uma coisa muito complicada e difícil, pessoas são a especialidade de Deus, porque foi Ele que fez a gente. Quando tudo diz que não,
Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu. Canta isso. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz canta isso. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Oh, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Senhor, eu oro agora nessa tarde de domingo. Eu falo com Deus que continua tendo o mesmo poder e a mesma autoridade. Com Deus que continua liberando uma palavra e as coisas acontecem pelo poder da palavra dele. Não precisam existir, porque se não existirem, ele traz à existência aquilo que não existe. Eu te apresento, Deus, pessoas e corações e necessidades aqui. Não é que a nossa vida contigo se mova pelas nossas necessidades. Tu és o centro, não a gente. Mas eu creio que o teu amor por nós e o teu cuidado por nós são incomparáveis e únicos ao ponto de se importar conosco. E olha, Deus, por cada pessoa que se encontra aqui, homem e mulher, uma pai, uma mãe, alguém que ora colocando no altar de Deus seu relacionamento, seu trabalho, sua vida profissional, suas conquistas, sua vida financeira, sua carreira, sua vida espiritual, e vive situações que, misericórdia, só mesmo Deus, porque a gente não precisa disso. Hoje é uma necessidade tão grande isso. Pessoas que não precisam, elas têm necessidade da tua intervenção para que isso aconteça. E eu sei que tu estás aqui nesse lugar pela tua presença. Então eu te peço, ouve cada oração, toca em cada pessoa, toca em cada coração, move a tua mão em cada realidade que é aqui apresentada para ti. Coisas que só o Senhor sabe, mais ninguém. Coisas que só o Senhor conhece, mais ninguém. Deus, move a tua mão, opera para a tua glória, opera para a tua glória. Se é necessário um milagre, por que não? Tu és o Deus dos milagres. O Senhor sabe o que fazer e como fazer.
Faz isso, Deus, para que todos saibam e reconheçam que há um Deus na nossa vida. Essa é a minha oração, te entregando e apresentando cada oração aqui nessa noite, nesse lugar. Nós não oramos para um Deus que não ouve, que tem a mão encolhida que não possa estender, que não tem olhos que veem, não tem ouvidos que ouçam. Nós oramos para um Deus que é verdadeiro e vivo e nos ouve. Estende a tua mão e por misericórdia opera por nós e em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. E quem crê nisso, diga amém. Coloca a mão no coração. Ora assim comigo: Senhor meu Deus, ninguém me conhece mais do que o Senhor. E o Senhor sabe tudo aquilo que eu necessariamente não preciso, mas necessito. E só o Senhor, pelo seu infinito poder e graça e favor, tem condições de agir por mim e operar pela minha vida. Eu te entrego a minha vida, as minhas ansiedades, as minhas preocupações e as minhas necessidades, que o Senhor já conhece. O que eu te peço é, pela tua misericórdia, trabalha por mim e trabalha em mim. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não senta sem para pelo menos 3 pessoas você falar assim, ó: Deus ainda é Deus, e dar um abraço nela, tá? Pode ser. Mateus. Graças a Deus.